Olá, sejam bem-vindos de volta a mais um encontro da Educação Inclusiva aqui no Educa Recife. Meu nome é Thaís Luz e esse é o meu sinal. Bom, vamos dar continuidade à nossa temática. Estamos falando sobre a reflexão, do AEE, do papel do AEE, mas antes eu queria convidar você a se inscrever no nosso canal no YouTube, o Educa Recife. Lá você vai encontrar uma playlist com tudo sobre a educação inclusiva. Lá também você vai poder deixar o seu feedback, a sua dúvida, o que você gostaria que a gente trabalhasse aqui, qual a sua curiosidade sobre educação inclusiva. Bom, dando continuidade refletindo o papel do AEE, nós vamos fazer uma retomada do que a gente viu durante os 2 últimos encontros. Nós falamos um pouco sobre sala de recursos multifuncionais. O que são essas salas? O lugar onde o AEE funciona, prioritariamente. Nós vimos que o AEE ele pode funcionar em outros lugares, mas prioritariamente que seja numa sala de recurso na escola em que o estudante estuda. Não é obrigatório, ele pode frequentar uma escola no horário e no contraturno frequentar outra escola usando a sua sala de recurso de outra escola. Nós vimos também quem é o professor do AEE. Quem seria esse professor? O profissional com habilitação para educação especial. Falamos também sobre a matrícula do estudante no AEE. Então, se o estudante estuda em uma escola A, mas lá não tem essa sala de recursos e ele vai para uma escola B, ele vai ter essa matrícula na escola B, que é a matrícula dele da sala de recursos. Se ele for da mesma escola, ele também vai ter direito a uma outra matrícula. Essa matrícula extra, vai mostrar à Secretaria da Educação, ao Ministério da Educação, que aquele estudante ele faz uso da sala de recursos multifuncionais. Isso vai servir para envio de verbas federais, para articulação da escola com relação à quantidade de alunos que a escola está recebendo, ao próprio professor do AEE se organizar com relação ao horário. Enfim, esse aluno, esse estudante, ele tem direito a essa nova matrícula específica para a sala de recurso. Nós vimos o cronograma de atendimento, que é o cronograma que o professor do AEE faz. Então, ele identifica esse estudante, ele percebe qual o estudante com necessidade de frequentar a sala de recursos, ele faz o plano e ele faz um cronograma de atendimento, quantas vezes na semana ele vai frequentar a escola, enfim. O plano do AEE, ou o PEI, o Plano de Ensino Individualizado, que também faz parte do papel do AEE. Ele é responsável por organizar esse plano, mantê-lo funcionando, sempre observando se precisa fazer alguma adaptação, algum avanço, se precisa ser repetido alguma atividade, para trabalhar mais as habilidades do estudante. Então, o professor do AEE, ele é responsável pela produção desse plano. E, por fim, nós vimos também outros profissionais. O professor do AEE, ele também seleciona esses profissionais. Se a escola tem um estudante surdo, então o professor do AEE ele identifica esse estudante e ele solicita um intérprete para esse estudante. Se o estudante ele tem alguma deficiência física, por exemplo, motora, que ele não consiga se alimentar, que ele não consiga caminhar sozinho, então o profissional do AEE também entra em contato e solicita esse acompanhante, que não é um professor, tá? É um apoio para esse estudante, caso necessite. Não é porque ele frequenta o AEE ou ele tem uma deficiência que ele vai precisar desse acompanhante. O profissional do AEE que vai identificar essa necessidade. Nós vimos também algumas atividades que podem ser feitas na sala de recurso com os estudantes e a gente percebe que a mesma atividade ela pode ser usada para
os diversos estudantes a diversas deficiências, diversas dificuldades. Então, um único material ele vai servir para um surdo, ele pode servir para uma deficiência intelectual. Então, nós vimos o jogo dos 7 erros, vimos como trabalhar as letras. E aí, essa letra, né, pode ser substituída pelo nome. Nós vimos isso no encontro anterior. Vimos algumas atividades com esse velcro, não é? E ali ele pode fazer várias identificações, ele pode colocar número, ele pode colocar a quantidade, ele pode fazer a relação de igualdade, ele pode colocar o sinal, e aí vai da criatividade do professor e da necessidade do aluno. Então, o professor do AEE pode trabalhar também com essa atividade, não só do AEE, não é? O professor de sala de aula também pode fazer uso desse material. A gente viu outra atividade de coordenação motora, e aí pode ser trabalhado também cores, sinal do animal, enfim. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho falar um pouco sobre o AEE não é. Então nós vimos o que o AEE faz e o que o AEE não faz. O AEE não é o único responsável pelos estudantes com deficiência. As pessoas, os professores, se acostumaram, talvez, ou foi passado para eles essa percepção de que o professor do AE, ele é o único e exclusivamente responsável pelo estudante com deficiência, não é? E a gente sabe que isso não é verdade. Todo estudante de qualquer escola, ele é aluno de toda a escola. E o estudante com deficiência, mais ainda. A partir do momento que o estudante entra na escola, todos são responsáveis por ele. O professor do AE, ele vai ser uma ponte. Vai ser ele que vai fazer toda uma organização em prol daquele estudante. Mas ele não é o único responsável. O AE não é responsável pelas atividades dos estudantes em sala. Então, voltando, o estudante com deficiência é um aluno de todos. O professor de sala de aula, ele vai ser responsável, não é, pelas atividades desse estudante. Tudo que diz respeito a esse estudante dentro da sala é de responsabilidade do professor de sala de aula. O professor do AE vai orientar, vai trabalhar junto com esse professor. Tá? Então, essas atividades, o professor é que tem que fazer, o professor é que pesquisa, é que faz essa adaptação. Se ele tem alguma dúvida, ele pergunta ao profissional do AE, não é, como deve fazer, qual é a melhor maneira de adaptar uma atividade para aquele estudante. Mas essa função de fazer e passar a atividade dentro da sala de aula é do professor. E o AE não é reforço. Alguns professores ou mães acham que o AEE ele vai ser um reforço. Então, ele foi para a escola de manhã, tem uma atividade que o professor da sala de aula passou, adaptou, pesquisou, entregou essa atividade ao estudante, e aí o responsável acha que já que ele vai à tarde para a escola, não é? Para ter o atendimento na sala de recursos, então ele vai fazer aquela atividade lá. E não é. Gente, o AE não é reforço. O que o professor do AE trabalha são habilidades do estudante. Ele procura desenvolver, aprimorar as habilidades para que na sala de aula ele consiga evoluir, fluir com tranquilidade, com menos dificuldade. Mas ele não é professor de reforço. Ele vai ensinar, ele pode ser que aquele estudante necessite de aprender as letras, a relação do número e quantidade, mas é um trabalho diferenciado, tá? Então, assim, o professor do AE, de forma alguma, ele é um professor de reforço. Bom, então o que esse professor do AE é e o que ele faz finalmente? Nós falamos dele esses 3 dias, não é? E o que é que a gente pode dizer, sintetizar sobre a função do professor do AE? Ele seria o articulador, né, dentro da escola, que aproxima os olhares e saberes da família, dos professores, do que ele traz da academia, não é? Esses olhares do que é melhor
para esse estudante com deficiência, não é? Para ele superar esses desafios e, de fato, acontecer a inclusão. Então, esse professor do AEE, ele é importantíssimo, ele é a peça principal dessa inclusão, não é? É através desses olhares que ele vai ouvir aqui a família, ele vai perceber e ouvir o estudante, para conversar com o professor, ele vai trazer as inquietações do professor, não é? Então ele vai juntar todos esses olhares com os saberes acadêmicos dele e vai transformar aquela escola, não é? Ajudar a transformar, porque ele sozinho não faz a diferença. O que faz a diferença é cada um trabalhando a sua parte, ajudando aquele estudante a se desenvolver. Então, eu trouxe aqui um pequeno relato de uma experiência, de uma escuta, na verdade, de uma professora do AEE, que ela falou que os estudantes estavam gostando muito dessas aulas remotas. E olha só, ele em casa, sozinho, sem ir para a escola, estavam gostando. Por quê? Não é? E um relato que ela ouviu de uma mãe é que nesse momento remoto ele tinha mais oportunidade de falar, de se colocar, de enviar as atividades. Então ele tinha um tempo em casa para fazer, ele conseguia enviar ao professor as atividades, sem estar naquele momento agitado de escola, de hora do recreio, de hora de largar. Então ele ficou muito mais à vontade com essa aula remota. Isso nos traz uma reflexão, não é? Por que não trazer, não é, essa voz do estudante para dentro da sala de aula? Respirar um pouco, acalmar um pouco os estudantes, os ânimos do retorno de um recreio e ouvir, não é? Colocar aquele estudante para falar, ouvir o que ele tem a dizer, fazer trocas, não é, entre ele e os demais estudantes. Então, eles sentem essa necessidade, não é? Sentem falta do se colocar, do se expressar. Então, o professor do AEE, veja, essa colega, ela ouviu isso. E ela só ouviu e pronto? Não. Ela está ali para ouvir, não é? Refletir e fazer essa colocação para os professores. Ela vai fazer essa ponte entre a família e a escola. Conversa com os professores daquele estudante, de que maneira a gente pode fazer com que ele fale mais, com que ele interaja mais, com que ele participe mais, também no ambiente da escola, no ambiente presencial. E, por fim, a educação inclusiva só se configura por meio de um trabalho colaborativo. Não tem inclusão se não houver um trabalho colaborativo. A colaboração da família, a colaboração do professor, a colaboração de toda a comunidade escolar, não é? Se o merendeiro ou o rapaz da portaria, ele não tiver essa sensibilidade da inclusão em receber esses estudantes, a inclusão não vai acontecer. Então, todos precisam estar alinhados, estar receptivo, não é, a receber os estudantes com deficiência e diminuir as barreiras para esses estudantes. Tá? Então, eu deixo aqui essa reflexão com você. Você tem um AE na sua escola, converse com ele. Se você não tem e você tem um estudante com deficiência, o que você, professor, poderia buscar para diminuir os desafios desse estudante na sua sala de aula e você crescer com esse estudante, os seus alunos trocarem, não é? E o que é que eles podem evoluir, crescer, tendo esse estudante com deficiência dentro da sua sala. Ficamos por aqui e te encontro no nosso próximo momento. Até lá!